Bom dia, amigo. Aqui estamos nós juntos mais uma vez com a agradável oportunidade de chegar até você, compartilhando a palavra de Deus. Quero mais uma vez manifestar toda a minha gratidão pela sua companhia e pela sua atenção nesses momentos de meditação. Deixo aquele abraço especial para os aniversariantes do dia de hoje, desejando-lhes muitas felicidades, as bênçãos e o cuidado do Senhor. A todos, o convite para que os próximos minutos sejam dedicados à palavra de Deus. Meu grande desejo é que, de alguma forma, os ensinamentos aqui relembrados, aqui transmitidos, possam ser úteis para o seu dia, possam fazer diferença em sua caminhada diária e em seus relacionamentos. Aliás, falaremos um pouco sobre relacionamentos hoje, por isso eu peço sua atenção toda especial para esse momento de meditação. Com esse convite, portanto, nós vamos agora à palavra de Deus para ver o que Deus tem a nos falar neste início de novo dia, início de nova semana. Você é, portanto, meu convidado especial. Nós temos mencionado aqui frequentemente a campanha realizada pela Junta de Missões Nacionais, os 100 dias que impactarão o Brasil. E no livro de meditações que tem sido usado com reflexões diárias, vez por outra encontramos algumas pérolas que temos resgatado e aproveitado aqui no programa. É o caso de hoje. A mensagem do pastor Arlécio Costa, pastor ali em Belo Horizonte, faz menção a um dos textos mais ricos da palavra de Deus, está na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, e ali Paulo traz algumas recomendações interessantes sobre o modo de vida, o modo de conduta, e fala especificamente daquilo que ele chama de fruto do Espírito. E ele diz então em Gálatas 5, versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O texto se segue aos versículos anteriores que fazem referência àquilo que ele chama de obras da carne. E ali menciona todas as atitudes e todos os comportamentos que são apresentados na Bíblia Sagrada como pecado. São comportamentos e atitudes relacionados à nossa relação com Deus, ou que tem a ver com nossa relação com o próximo, nossa atitude em relação aos outros. E são atitudes perniciosas e, embora algumas vezes toleradas nos dias em que nós vivemos, são claramente apresentadas na palavra de Deus como sendo pecaminosas. As obras da carne seriam, portanto, aquelas atitudes que nós tomamos naturalmente, voluntariamente, uma vez que estamos influenciados pela tendência pecaminosa. Nunca é demais lembrar que, de acordo com as Escrituras, todos somos pecadores. Todos falhamos diante de Deus, todos somos induzidos a agir de maneira injusta e trazemos conosco um impulso para o erro. Aqueles que já tiveram a experiência de criar filhos certamente já perceberam isso. Desde o início da infância, a tendência a cometer o erro já está presente. Lembro-me de uma frase usada frequentemente por minha mãe, que dizia: o que não presta, todo mundo aprende. Como que a nos lembrar que não é preciso ensinar o errado, basta ensinar o certo. Porque o errado nós aprendemos sozinhos, nós aprendemos com extrema facilidade. Existe em nossa natureza, e a Bíblia fala sobre isso, uma tendência ao erro. É isso que Paulo chama na carta aos Gálatas de obras da carne, fruto de nossa atitude humana. Convém lembrar aqui que Paulo não está falando de carne numa referência ao corpo físico, como se o pecado fosse algo inerente à matéria, como pensaram alguns no passado. Para muitos, a matéria era sinônimo de pecado e o espírito sinônimo de virtude. Não necessariamente. A palavra de Deus nos diz, e Paulo fala sobre isso ao explicar na carta aos Romanos sobre o nosso corpo, que o corpo pode ser instrumento de iniquidade ou de justiça. O pecado, o erro, não reside no corpo, mas no modo como nós o usamos, no modo como nós o empregamos. Portanto, o que ele chama de obras da carne não é uma referência ao corpo físico, mas uma referência à tendência natural do ser humano influenciado pelo pecado, pelo desejo pecaminoso. Mas ele coloca um contraponto. Ele diz que nós podemos agir, sim, movidos pelo impulso pecaminoso, mas podemos agir movidos pelo Espírito de Deus. E aí ele chama esse contraponto e essa alternativa de fruto do Espírito, resultado da ação do Espírito Santo em nós. E aí menciona que quando o Espírito Santo age em nós,
Nós suplantamos a tendência ao pecado e passamos a refletir o fruto do Espírito. E aí fala de amor, uma atitude correta e coerente diante de Deus, diante de nós mesmos e diante do próximo. O amor deveria mover as nossas ações e o nosso comportamento. Mas ele fala também de alegria. E ao falar de alegria, ele menciona aquela felicidade que deve estar presente em nosso coração permanentemente. Ele fala de contentamento. O contentamento ao qual ele se refere na carta aos Filipenses, quando diz que aprendeu a viver contente. Ainda que as circunstâncias fossem de necessidade, ou se elas fossem de fartura, em ambas as situações ele estava contente. É essa alegria que está no coração de quem conhece a Cristo, de quem vive com Ele, de quem já aprendeu a experimentar a vida com a segurança que vem do Senhor. Ele menciona ainda paz. Não a paz que tem a ver com a tranquilidade decorrente das circunstâncias, mas a paz que traz segurança ao nosso coração. Amor, alegria, paz. E então ele menciona a longanimidade, que tem a ver com a paciência diante dos outros. Não sei se você já percebeu, mas viver com as pessoas requer paciência. Conviver com as pessoas requer paciência, requer longanimidade. E nós encontramos essa longanimidade no Espírito de Deus. Depois ele fala de benignidade, de agir de forma benéfica onde quer que nós estejamos, de produzir coisas boas. Depois ele fala de bondade, e aqui ele se refere à generosidade, à disposição para compartilhar, para dividir. Depois de falar de bondade, ele fala de fidelidade. Fidelidade tem a ver com ser confiável, ser honesto, ser verdadeiro. Ele prossegue, depois de fidelidade, ele fala de mansidão. Mansidão significa não fragilidade diante das dificuldades, mas significa serenidade diante das pessoas e das circunstâncias que nos ameaçam, porque estamos seguros. E termina falando do domínio próprio, a temperança e o equilíbrio para agir em qualquer situação. Eu queria convidá-lo a orar nesse instante, pedindo por este fruto do Espírito em nós. Pai querido, muito obrigado porque a Tua palavra nos ensina que, a despeito de nossa tendência pecaminosa, podemos agir pela força do Teu Espírito. Pedimos que esse Espírito produza em nós uma atitude marcada pelo amor, pela alegria, pela paz, pela longanimidade, pela benignidade, pela bondade, pela fidelidade, pela mansidão e pelo domínio próprio. Ajuda-nos a agir assim. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite, despontando no horizonte. Lá vem o sol quando fim a noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.